Olá, meus amores, vamos iniciar mais uma aula. Hoje será a aula de geografia. Peguem o livro de vocês, abram na página 28, que hoje o tema é o relevo. Vocês sabem o que é o relevo? Vou explicar agora, tá certo? O relevo é quando a Terra ela apresenta diferentes formas, tá certo? Alguns lugares são mais elevados, outros lugares são mais baixos, outros lugares são mais planos, outros são mais ondulados, tá certo? Então, todos esses conjuntos de terras diferentes formam o relevo, tá certo? Olhem na imagem do livro de vocês, que vocês vão ver aí, ó. Algumas partes estão planas, outras têm algumas montanhas, tá certo? Outras têm algumas ondulações, tá bom? Algumas mais elevadas, tá certo? Então agora a gente vai conhecer as formas de relevo, ok? Então acompanha aí no livro para que vocês possam olhar as imagens e ter noção do que eu estou falando, tá certo? Então acompanha com o livro. Há diferentes formas de relevo na superfície terrestre, sendo os principais planícies e planaltos e montanhas, tá certo? Esses são os principais, mas tem vários tipos de relevo, várias formas de relevo. A gente vai ver agora, tá certo? A primeira forma de relevo é a planície, tá certo? Planície, gente, é quando a terra, quando o solo, ele é reto e tem pequenas ondulações, tá certo? Então, é quando a terra ela é mais reta e a ondulação dela é bem pouquinho, como tem aí no livro de vocês, ó. A parte da grama bem verdinha, bem retinha, e no final tem uma ondulação de terra, tá certo? De solo. Agora vamos para o planalto. Planalto apresentam terras mais elevadas do que as planícies, tá vendo? A planície ela é mais reta. Observem a imagem. Planalto, ela já é mais elevada, tá certo? Mas também ela tem uma parte que é plana, tá certo? E levemente ondulada, tá bom? Mas já é bem diferente da planície. Planície é bem reto, com pequenas elevações. Já planalto, ela é mais elevada. Então, ela tem mais elevação de solo, tá certo? Vamos para a página 29. Na página 29, nós temos, ó, montanhas. São grandes elevações de terra. No Brasil, não há ocorrências recentes de montanhas, tá certo? Então, no Brasil, nós não temos muitas montanhas, ok? Então, fica mais para outros países, tá certo? Essas daí são as montanhas, então observem a imagem, tá bom? Do lado da montanha eu tenho o que? O monte. O monte é a elevação de terra menos acentuada do que uma montanha. A montanha, gente, ela é mais pontuda. Isso, tá certo? Ela é mais pontuda, tá vendo? O monte, ele já é mais, ó, arredondado na pontinha. Não tem essa pontinha da montanha. O monte, ele já é mais arredondado, tá certo? O monte já é mais arredondado do que a montanha, tá certo? A montanha já é mais pontuda. O monte, ele já é mais arredondado nas pontas, tá certo? Vamos lá. Existem ainda as variantes do relevo, que são mudanças ocorridas no decorrer do tempo genealógico. Seguem alguns exemplos, tá certo? Então aí tem depressões, são terrenos que possuem altitude rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor, tá certo? Então são terrenos que possuem altitude,
são terrenos retos, como a planície que a gente viu do outro lado, mas possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor, tá certo? Então, existem as elevações, mas tem uma parte que é mais plano, tá certo? Depois tem o vale. O vale é terreno menos elevado, localizado entre montanhas ou morro, tá certo? Então, vales é isso. É um terreno menos elevado, tem pouca elevação, localizado entre montanhas. Então, as montanhas ficam do lado, tá certo? As montanhas ficam do lado, os morros também, né? Ficam do lado, e daí vem essa pequena aberturinha no meio, que a gente chama de vale, ok? Agora vamos para ilha. Observem bastante as imagens, porque com as imagens vocês vão ter noção de como é cada relevo, tá certo? Ilha. A ilha é uma porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e lagos, tá certo? Então, ilha é bem fácil, que todo mundo conhece, né? É aquela parte onde tudo em volta é água, e na parte do meio sempre fica ali uma elevação de solo, de terra, que é chamado de ilha, tá ok? Então, agora é cordilheira. Cordilheira é o conjunto de montanhas relacionadas entre si. Então, cordilheira é quando tem várias montanhas, umas encaixando na outra. Várias montanhas, uma encaixando na outra. Pode ver, ó. É uma montanha bem grande, tá certo? Bem longa, aonde tem vários encaixezinhos de picos, tá certo? De montanhas, ok? Então, a gente pode conhecer todos esses tipos de relevo, tá certo? Planície, quando é mais plano e tem uma pequena elevação. Planalto, tá certo? Que também às vezes tem uma parte que é plana, mas ela é mais elevada do que a planície, ok? Nós temos as montanhas, que tem o quê? Que tem uma elevação de terra bem pontuda, né? Nós temos monte, que ele já é mais um pouquinho arredondado. Nós temos também depressões, né, que são terrenos que possuem altitudes rebaixadas. Tem montanha, né, tem acentuações de relevo de terra, mas não é tão alta, ela é mais baixa, ok? Tem acentuação de terra, só que ela é mais baixa. Nós temos o vale, que é aquele conjunto de montanhas, de morros, e que no meio sempre tem essa pequena passagem, essa pequena abertura entre as montanhas, entre os morros, ok? Nós temos a ilha, que é uma pequena porção de terra, ao redor água, não é isso? É o oceano, é o lago. E nós temos, por final, a cordilheira, que é um conjunto de montanhas relacionadas entre si. São várias montanhas aí, umas dentro da outras, uma encaixada na outra, formando assim uma montanha bem grande. A maioria dos relevos apresentados localizam-se nos continentes. Só as ilhas se encontram nos mares, nos rios e nos lagos. Tá certo? É uma observação. Na página 30, nós vamos ver também um pouquinho da ação humana no relevo terrestre. A maioria dos seres humanos habita as áreas mais planas da superfície terrestre, pois esses locais facilitam as construções de cidades, de estradas, de casas, de plantio, tá certo? De criação de gado e etc. Para melhorar suas condições de vida e satisfazer suas necessidades, o ser humano precisa constantemente modificar
o relevo natural, construindo barragens, túneis, desviando o curso de rios e etc. Mas é importante ressaltar que os próprios elementos naturais, como o vento, a chuva, a água do mar e dos rios, agem sobre as rochas, modelando os relevos. Então, os relevos, eles são modificados pelos homens para adaptação, né? Eles modificam uma paisagem natural para uma paisagem modificada, né? Para que eles possam se habituar naquele lugar, construindo casas, prédios, estradas, tá certo? Mas também a ação da natureza, elas modificam os relevos. Como, por exemplo, se tiver, vamos supor, há 100 anos existia um monte em algum lugar. Só que com a ação da natureza, com chuva, com sol, com vento, acaba modificando. Então, esse monte, ele foi rachando e criando pedras, né, caindo umas sobre as outras. Então, esse monte deixou de existir, né, porque com a ação da natureza, esse monte ele foi rachado, ele foi quebrado e assim formando pedras, rochas, uma por cima da outra. Então, essas mudanças podem também afetar o nosso relevo, tá certo? Agora vocês vão realizar a atividade da página 30 e da página 31, tá certo? E também no livro de reforço, vocês vão realizar a atividade da página 94 e 95, ok? Então, realizem a atividade, estejam sempre atentos às formas de relevo. Qualquer dúvida, olhem no livro, né, para vocês terem a noção de cada formato de relevo, tá certo? Porque são muitos relevos e fica complicado para a gente decorar cada relevo desse, tá certo? Mas se vocês prestarem atenção em cada figura, vocês vão conseguir detalhar e identificar, que é o mais importante, cada relevo existente, tá certo? Então, realizem a atividade e mandem foto para mim, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Beijo, até a próxima! Como atividade complementar, eu quero que vocês pesquisem em livros, revistas, jornais, tá certo? Com materiais que vocês têm em casa. Procurem imagens de relevo, tá certo? Desses tipos de relevo que eu acabei de explicar. Vocês vão procurar esses tipos de relevo, vão colar no caderno de vocês. Essa atividade vale nota, tá certo? Já para valer alguns pontinhos. Então, vocês vão colocar esses tipos de relevos, um embaixo do outro. Coloca cada relevo, né? Cada imagem, uma embaixo da outra. E do lado vocês vão especificar que tipo de relevo é esse, tá certo? Só precisa colocar de cada tipo de relevo, né? De cada forma de relevo, uma imagem, tá certo? Uma planície, um planalto, uma montanha, um monte, uma depressões, um vale, uma ilha e uma cordilheira, tá certo? De cada tipo de relevo vocês vão procurar e vão procurar uma imagem e vão especificar do lado que relevo é aquele, identificar que relevo é aquele. Tá certo? Essa atividade vai valer nota, vai valer ponto. Então, realizem no caderno de vocês. Depois mandem foto para mim, tá certo? Para eu anotar aqui quem realizou, tá certo? Então, tchauzinho. Realizem a atividade, tá bom?